por ser a celebração de Nossa Senhora, agraciada por Deus, concebida sem pecado, imaculada, significa justamente isso, aquela que não tem mácula, aquela que foi concebida sem pecado. Essa é a nossa fé, a fé que a igreja sempre teve e que por último foi proclamada pelo Papa Pio IX em 1954, uma verdade que a igreja já vivia, uma verdade de fé que a igreja já trazia, e o Papa fez questão de oficialmente colocar isso como um dogma da nossa fé. A Mãe de Deus, por ser a Mãe de Deus, ela foi concebida, ou seja, não é do nascimento, mas já desde a concepção, ela foi concebida de forma que nunca teve a mancha do pecado. É uma grande graça de Deus, e é justamente sobre graça que a palavra do Senhor nos fala hoje. O Evangelho hoje está nos falando de graça. Dois tipos, podemos dizer assim, de ações da graça de Deus. A graça de Deus é tudo aquilo que Deus nos dá, é tudo aquilo que Deus, na sua infinita bondade, na sua misericórdia, Ele derrama sobre nós. São inumeráveis as graças de Deus. Para título de nos aprofundarmos um pouquinho nesse mistério, a redenção é uma grande, enorme graça de Deus. Ou seja, Deus que se volta para a sua criatura, somos nós, que precisam ser redimidas, que precisam de uma graça especial para serem elevadas até Ele, até Deus, para serem trazidas para Ele, Deus. Essa é a redenção. Hoje o Evangelho está nos falando sobre essa graça da redenção de duas formas. Uma para Nossa Senhora e outra para nós. Para Nossa Senhora, o anjo Gabriel então aparece para ela, e qual é a primeira coisa que o anjo diz para ela? O anjo não diz Maria, ele não a chama pelo nome, mas ele a chama por aquilo que a distingue, que é aquilo que é a graça de Deus nela. Alegra-te, cheia de graça. É como se fosse o nome dela para o anjo. Alegra-te, cheia de graça. Para o anjo Gabriel, ou seja, para os céus, para os anjos que conseguem ver a realidade de uma outra forma muito diferente de nós, ela é a cheia de graça. Com certeza, Santa Ana, sua mãe, a chamava de Maria. Maria, vem aqui. Maria, me ajude aqui a dobrar as cobertas. Maria, me ajuda aqui a fazer os trabalhos de casa. Os vizinhos a chamavam de Maria. Seu pai, São Joaquim, a chamava de Maria. O anjo chega para ela e a chama de cheia de graça. Isso não é por acaso. Isso daqui não está na Bíblia por acaso. Está justamente para nos mostrar que Nossa Senhora, a Mãe de Deus e nossa, ela está no seu cerne, no seu ser agraciada por Deus. Ela foi redimida também por Deus. Mas de que forma? Aqui está, porque eu disse que para ela a graça é de um jeito, para nós é de outro. A forma de redenção de Deus para ela, onde a graça se derrama sobre ela, é por ter sido preservada do pecado. Preservada. Essa palavra aqui é muito importante nesse mistério da Imaculada Conceição. Nossa Senhora, desde o momento inicial da sua existência, e sabemos que o momento inicial da nossa existência é no ato mesmo da fecundação, naquele exato momento onde Deus sopra a vida que está surgindo naquele momento ali. Ali é o momento da existência, e assim foi para cada um de nós. Infelizmente hoje tentam desvirtuar essa verdade, inclusive científica, do momento da existência. Ah não, porque a criança só passa a nascer, só passa a ter vida às 12 semanas, 3 meses. Ah não, porque é só depois que tiver formado o córtex cerebral, aí já vai lá para frente. Ah não, é só depois que nasce.
Aqueles que querem justificar o aborto, que querem tirar uma vida, vão negando o momento mesmo que inicia-se a vida. Mas não, nós sabemos, inclusive a ciência comprova isso, o momento de início da vida é o momento exato da concepção. Ali está um ser humano. Ali está um ser humano. Nossa Senhora, nesse momento da sua existência, foi agraciada por Deus, podemos dizer, foi redimida por Deus. De que forma? Preservada do pecado. A graça de Deus foi tão abundante sobre ela, foi derramada de uma forma tão especial sobre ela, que em nenhum momento, desde o início, ela não esteve com nenhuma falta, nenhuma carência, nenhum vazio, nada que você pudesse dizer, ali está faltando algo nela da graça de Deus. Não, sempre ela esteve plena dessa graça, que na verdade depois, com o tempo, ela vai ainda crescendo em graça, cada vez mais. Mas naquele momento, a graça de Deus é abundante sobre Nossa Senhora. O mal nunca tocou nela, o demônio nunca teve acesso a ela, nunca houve o menor pecado nela. Dizem os teólogos que na verdade nem defeitos houve nela. Há uma diferença entre pecados veniais e defeitos. Nem isso nunca houve nela. Tamanha a graça. Por isso, volto nesse ponto importantíssimo, quando o anjo chega para ela e não a chama de Maria, como sua mãe a chamava, como São Joaquim a chamava, como tantos os vizinhos chamavam, talvez Mariazinha, Miriam, ou seja o que for, não, o anjo a chama cheia de graça, que é para o Senhor ter deixado isso para nosso conhecimento da fé. Bom, então essa é a forma da graça de Deus em Nossa Senhora. E em mim e você, como que é a graça de Deus? Um pouco diferente. Também nós, assim como ela, somos redimidos pelo Senhor. A oração que a igreja faz, que nós rezamos no início da missa, foi que em virtude dos méritos de Cristo, porque Jesus haveria de morrer na cruz, já antes a graça dele veio nela. Mas e em nós? Como que a graça se derrama, como que a graça age em nós nessa questão da redenção? Ela foi preservada do pecado. Nós não fomos preservados do pecado. Todos nós nascemos já com o chamado pecado original, que poderíamos dizer uma falta da graça, uma carência da graça em nós. E com isso vem toda a nossa concupiscência, toda a nossa tendência ao pecado, que depois que nós nascemos, nós vamos tendo algo que nos puxa dentro de nós para as nossas transgressões, para os nossos pecados. E esses depois acabam acontecendo mesmo, né? Todos nós aqui que estamos nessa igreja hoje, já pecamos muitas vezes na nossa vida. Então nós nunca fomos preservados do pecado. Aliás, só Nossa Senhora foi. Todos os nossos depois tivemos de alguma forma a marca do pecado. Embora que São João Batista já foi também agraciado no ventre de Isabel depois. Mas de modo geral, todos nós somos marcados pelo pecado. Então no nosso caso, não é uma preservação do pecado. Mas Deus não deixou de ter graças para nós. Também nós podemos louvar o Senhor e dizer, junto com Nossa Senhora, que maravilhas que Deus fez em mim. Porque se nós não fomos preservados, mas nós somos redimidos quando nós somos libertos do pecado. Nossa Senhora não precisa ser liberta do pecado. Só é liberto quem um dia já esteve preso. Só pode ser liberto quem um dia já esteve preso. Ela nunca esteve presa na marca do pecado. Não existe libertação para Nossa Senhora, mas existe libertação para nós. Deus, na sua bondade e misericórdia, nos liberta do pecado. Estava ali na entrada da igreja, estávamos em procissão, preparando a procissão de entrada, e já alguma pessoa já veio e perguntou: padre, vai ter confissões hoje? Hoje não, nós padres estamos na celebração, mas depois nós vamos até nos avisos dizer, vão ter as confissões. O que é o sacramento da confissão?
se não é a atualização da graça, da libertação em nossas vidas, se não é o Senhor derramando a graça sobre nós e nos libertando? O que é o nosso batismo, se não é o grande derramamento da graça de Deus, também nos libertando da força de Satanás? Porque o demônio age pelo pecado. Como que o demônio tem acesso a nós? Como que o demônio nos oprime? Pelo pecado. Mas a graça de Deus é muito maior. E à medida que nós somos agraciados e libertos pelo Senhor, assim como Nossa Senhora, nós também pertencemos ao Senhor e não mais a Satanás, às suas mentiras, os seus enganos. Então nós podemos dizer nessa manhã de hoje que Deus, na sua grande bondade e misericórdia, derrama continuamente graças. Hoje nós estamos celebrando uma graça muito especial sobre Nossa Senhora, preservada do pecado. Mas essa graça se reflete em nós, porque Deus vai mandar o seu Filho por meio dela. E pelo seu Filho, também nós somos agraciados. Também somos nós libertos, no nosso caso, libertos do pecado. Podemos dizer hoje nessa celebração, que maravilhas que o Senhor fez conosco. E podemos ter muita esperança na graça de Deus. A igreja vai abrir agora, no final desse mês, na véspera de Natal, um ano santo. A cada 25 anos, a igreja abre um ano santo, um ano jubilar. É um ano da graça. É um ano para nós clamarmos ao Senhor especialmente pelas suas graças. E o Papa Francisco disse que o tema principal desse ano santo, que vai ser aberto agora, deve ser o ano da esperança. Olha o que está nos dizendo a palavra do Senhor hoje nessa segunda leitura. São Paulo aos Efésios, falando da bondade de Deus, da sua misericórdia, das suas graças. São Paulo vai terminar a leitura dizendo: sim, nós somos predestinados, nós somos para o louvor de Deus. Eu, você, Nossa Senhora, nós somos para o louvor de Deus, os que de antemão colocaram a sua esperança em Cristo. Meus irmãos, Nossa Senhora tinha uma profunda esperança no Senhor, enorme esperança do Senhor. Ela, como jovenzinha, quando o anjo veio a ela, ela tinha uns 14 para 15 anos. Ela, com certeza, ela não tinha noção de todo o projeto de Deus. Isso não. Isso ela não tinha. Mas uma coisa ela tinha no coração dela: o Senhor é grande. O Senhor é maravilhoso. A sua graça nunca vai faltar. No meio de todas aquelas provações que o povo dela passava naquela época, ela tinha uma certeza: o Senhor é grande, eu tenho esperança no Senhor. Nós estamos num tempo muito difícil, conflituoso para a humanidade. A cada momento nós ouvimos sobre guerras. Agora é na Síria. Vamos rezar pelos cristãos na Síria. A Síria tem 10% da população são cristãos. Portanto, por volta aí de umas 250 mil pessoas. Com essa tomada de poder agora pelos muçulmanos radicais, não sabemos o que pode acontecer com eles. Que Deus tenha misericórdia dos nossos irmãos cristãos lá na Síria. Mas então, com todas essas guerras, problemas aqui, problemas ali, problemas no nosso país, situações graves que vamos acompanhando no nosso país, diante de tudo isso, o Senhor diz para nós confiarmos, termos esperança. Deus é maior do que tudo. O anjo hoje disse para Nossa Senhora: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. Então, meus irmãos, mantenhamos uma profunda esperança. E para alimentar ainda mais essa esperança, nos fortalecer, vamos a Nossa Senhora. Vamos a essa mulher agraciada. Vamos a ela e vamos dizer: mãe, a situação está essa na minha vida. A situação está essa no meu trabalho. A situação está essa na minha família. A situação está essa no nosso país. Me ajude, Mãe de Deus. E aquela que é agraciada, o que ela vai fazer? Clamar por nós e alcançar graças para nós.